Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje, no Psicologicamente Falando, são os desafios das tarefas escolares. Efetivamente, com o encerramento das escolas, muitos pais têm agora que proporcionar um maior acompanhamento escolar aos seus filhos, o que muitas vezes não constitui uma tarefa fácil, quer para os pais, mas também para as crianças. Por este motivo, vamos então abordar algumas estratégias que lhe podem ser úteis. Primeiramente, é importante estabelecer uma boa rotina de sono. Dormir bem é fundamental para a capacidade atencional, mas também para facilitar a consolidação mnésica. Uma má higiene de sono está muitas vezes associada a um aumento da irritabilidade e da agitação, e por este motivo é mais difícil que as crianças fiquem atentas às aulas. O pequeno almoço também é fundamental. O pequeno almoço deve ser saudável e nutritivo. É importante para que as crianças consigam ter uma maior capacidade de concentração nas aulas. É também importante terem atenção ao ambiente de estudo da criança. Este ambiente deve ser bem iluminado, deve ser confortável, organizado e com poucos distratores. É importante desligar a televisão na hora que as crianças estão a estudar, é importante que eles não tenham um telemóvel por perto e outra questão que muitas vezes é importante terem atenção é que, por exemplo, muitas crianças estudam na cama e com o confinamento muitas vezes nem chegam a tirar o pijama. Claro que este ambiente é mais convidativo do sono e não sendo, portanto, o ideal para estudar melhor. É importante também estipular um sítio específico da casa para que a criança possa estudar. Este sítio deve ser, então, com as questões que eu referi e, ao mesmo tempo, é importante criar uma associação entre este local e o estudo. É também fundamental estabelecer um horário de estudo para a sua criança, mas é importante sermos flexíveis e empáticos e perceber o que é que melhor se ajusta às necessidades da nossa criança. É fundamental também para a concentração fazer pequenas pausas de 10, 15 minutos para que o seu filho possa se levantar da cadeira, mexer-se um bocadinho, se for possível até ir à varanda, apanhar um bocadinho de ar, lanchar. Estas pausas são mesmo importantes para a concentração. É fundamental também potenciar um estudo autónomo, ou seja, não tem que estar constantemente ao lado do seu filho a monitorizar os seus TPCs, mas sim dar espaço para que este vá fazendo as coisas e quando sentir necessidade, aí sim, sabe que estará lá, mostre-se disponível para orientar, para tirar dúvidas, para rever os trabalhos de casa. É fundamental que ele sinta que você está lá para ele. Outra questão importante é que muitas vezes os pais dizem que não conseguem ajudar os filhos no trabalho de casa porque perdem completamente a paciência, acabam por dizer coisas das quais se arrependem. Efetivamente isto acontece várias vezes e é importante notarmos que por vezes estamos mais cansados, mais irritados e também temos as nossas próprias ansiedades quanto ao desempenho do nosso filho. Antes de ir ajudar os seus filhos nos TPCs, é importante respirar fundo e pensar o que é que eu pretendo neste momento. Talvez o que eu pretendo seja potenciar a aprendizagem dele. Talvez seja isto que é importante para mim. Então vou orientar o meu comportamento neste sentido. Evitando dizer frases que às vezes quando estamos irritados nos sai e sai muitas vezes a muitos pais e que são contraproducentes. Há pais que muitas vezes dizem, olha, até me arrependi, mas cheguei-lhe a dizer, olha, parece que és burro, ou então, nunca vais dar em nada. E de facto estas frases não são motivadoras e fazem com que a criança se sinta incapaz e, portanto, dificulta a capacidade da aprendizagem do mesmo. Então é importante respirarmos fundos e sermos empáticos e sábios neste sentido de que, de facto, nós sabemos que nem sempre é fácil aprender algo novo e que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem e há crianças que vão ter mais facilidade em umas coisas e há crianças que vão ter mais facilidades noutras. E muitas vezes aquilo que era mais fácil para nós não é efetivamente aquilo que vai ser mais fácil para a nossa criança e temos que perceber exatamente isto e respeitar então que há diferenças individuais. É importante validar junto do seu filho que efetivamente há disciplinas que gostamos mais e há disciplinas que gostamos menos, mas mesmo assim tentamos fazer o nosso melhor.
Ao ajudar o seu filho, dê tempo para ele pensar, para ele descobrir como é que as coisas se resolvem. Não se apresse a resolver os exercícios por ele, ou seja, potencie de facto a aprendizagem dele. E elogiando o esforço e o comportamento adequado do seu filho. Corrija construtivamente e com compaixão. Por exemplo, pode dizer: olha, o exercício não é bem assim, é mais assim. Ou, olha, estás mesmo quase lá, está quase lá. Ou então dizer: é mesmo isso, muito bem, vais conseguir. E na hora de receber a nota do teste, não exija a perfeição. Nós de facto sabemos que é muito difícil e mesmo impossível sermos perfeitos, e isto acresce uma pressão e um stress acrescido. E portanto, evite comentários do tipo: 95, muito bem, mas olha, faltam 5 para 100. Ou então aqueles comentários de 99, vês, muito bem, vês, podias fazer sempre assim, não fazes porque não queres. Eu entendo o intuito destes comentários, mas eles não surtem o efeito desejado. Podem levar a criança a pensar que, de facto, faça o que fizer, nunca será suficiente. Outra questão importante é: e quando a nota for negativa, o que é que dizemos? É muito importante termos atenção ao que dizemos neste momento também e cuidar das emoções da nossa criança. Muitas vezes eles até ficam com receio de nos contarem, assim envergonhados, e já vêm com a lágrimazinha às vezes no canto do olho. E, portanto, vamos ser empáticos e validar. Eu muitas vezes digo: sabes, toda a gente já teve assim testes que nos correm assim um bocadinho mal. Olha, vou-te contar um segredo. A mim também já me correu um bocadinho mal alguns testes. Eles ficam sempre assim muito admirados e dizem: sério, a ti também? Sim, toda a gente acontece isto em algum momento. Olha, mas e que tal tentarmos ver o que é que falhámos no teste e para a próxima tentarmos fazer melhor? O que é que te parece? E, portanto, este tipo de comentários fazem com que as nossas crianças não se sintam envergonhadas e vejam este momento como uma oportunidade de aprendizagem. Estas são as minhas recomendações para esta semana. Eu sei que nem sempre é fácil, de facto, colocá-las em prática e, por vezes, tal como as nossas crianças no teste, vamos ter comentários e ter ações das quais não concordamos muito, que não nos correram tão bem como gostaríamos, mas mais do que se criticar ou julgar por isso, é importante percebermos o que é que podemos fazer diferente. Não é? Não adianta estar-me a culpar e a criticar e a sentir-me mal com o assunto, mas sim olhar para a questão e perceber: então, isto faz sentido para mim, vou fazer isto diferente. Portanto, estas são mesmo as minhas recomendações para esta semana. Até para a semana, aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho.